Muito bem, amigos. É um prazer cumprimentá-los, estar com vocês mais uma vez, nessa sala que, sem dúvida nenhuma, tem abençoado muitas pessoas. E nos encontramos aqui para continuar nossa série sobre o grande conflito. Eu aqui vou complementar a última apresentação que nós tivemos, e logo depois, não hoje, durante a semana, a gente entra no próximo capítulo, porque o capítulo que trata da obra de Lutero é um capítulo extremamente longo e é um capítulo extremamente importante que nós precisamos entender bem a mensagem que é apresentada naquele capítulo, tá? Então, eu quero continuar agora o legado que Lutero nos deixou é um legado extraordinário. A obra que Lutero deixou para nós, sem dúvida alguma, contribui de forma significativa para a nossa experiência com Cristo hoje. Hoje. Então, vamos aqui ver algumas citações sobre um tema que considero o tema, assim, basicamente essencial e que precisa ser repetido, que foi o tema da justificação pela fé apresentado por Martinho Lutero. Então, quando a gente pensa em Martinho Lutero, diante de tantas contribuições que ele deu, eu posso aqui citar pelo menos duas contribuições que nos chamam muito a atenção, tá? Ou melhor, eu poderia até colocar três. A primeira seria a seguinte, que Martinho Lutero, ele faz com que os olhos das pessoas se voltem para a Bíblia. Então, o foco agora não é para a tradição, o foco agora não é para o ritualismo romano, não é para a superstição romana, o foco é vá para o texto, vá para a Bíblia, coloque os olhos na Bíblia, entenda o que o texto está dizendo, entenda a mensagem de cada livro, entenda que o centro é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o esforço de Lutero foi com que a Bíblia assumisse o seu verdadeiro lugar, que estava, obviamente, sendo esquecida pela tradição. Então, Lutero, um professor de Wittenberg, ele coloca os olhos não em uma continuidade de ensinamentos do papado, embora a intenção de Lutero não era de forma alguma sair da igreja, a gente sabe muito bem disso, ele acreditava na igreja, ele acreditava no sistema papal, mas ao longo de suas pesquisas, ao longo das suas experiências pessoais, ele entende que a Bíblia deve ser central. Esse seria o primeiro ponto. Segundo ponto que chama a atenção de Lutero, no ministério de Lutero, e aqui eu quero deixar isso muito claro, que está ligado também ao primeiro, é que na cabeça de Lutero, a teologia não deveria estar na prateleira e nem nas universidades. A teologia, na mente do Lutero, deveria estar na rua, era para o povo. E aqui eu queria ressaltar isso, dizendo para vocês o seguinte: teologia não é para prateleira, teologia não é para ficar só à mesa, tá, de uma universidade, só diante de uma tela de computador, para uma elite que estuda. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que ter acesso a todas as pessoas. Se há uma coisa que deveria ser pop, se é que eu posso usar essa expressão, né, em termos de popularidade, em termos de acessibilidade, é Bíblia. Então, a Bíblia é para quem, pastor? A Bíblia não é para uma elite intelectual teológica. A Bíblia, ela é para todos. É o livro do jovem, é o livro do adulto, é o livro da dona de casa, é o livro do rapaz que trabalha ali no posto de gasolina, é a da moça que está ali trabalhando no caixa, é para a pessoa aposentada, é a pessoa que tem muito trabalho, é a pessoa que estuda, é a pessoa que é simples, não importa. Entenda uma coisa, a Bíblia ela precisa ser central. Então, quando você pensa em Lutero, por exemplo, Castelo Forte, né, que é de uma melodia tradicional alemã, quando ele diz que, quando ele passa a traduzir a Bíblia, ele diz: eu quero saber como as pessoas conversam na rua, como as pessoas conversam na rua, quais são os termos que ela usa para que a tradução da Bíblia chegasse na linguagem do povo. Então, a Bíblia, ela não é um livro tão sagrado que ninguém tem acesso e ninguém compreenda. A Bíblia é um livro tão sagrado que quando a pessoa lê, ela sabe que o texto que está ali está falando a vida dela, o coração dela. Por quê? Porque é o seguinte: quando você lê a Bíblia lê você, tá? Quando você lê a Bíblia lê você. Então, na cabeça de Lutero,
A Bíblia tem que ser o livro mais popular de todos. A Bíblia tem que provocar em nós reflexões, compreensões, pensamentos, e nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Então, quando nós lemos a Bíblia, a gente diz o seguinte, né? Nós vivemos muitas vezes em uma época que as pessoas dizem, não, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, quer ouvir a voz de Deus? Tá aqui, ó, aqui está a voz de Deus. É só ler a Bíblia, aqui está a voz de Deus. Então, se a gente quer ter uma experiência real com Deus, lê a Bíblia. A gente tem que ser pessoas não somente para um aspecto doutrinário, não somente para a defesa da fé, não somente num aspecto apologético, nós precisamos de Bíblia, porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus diz, as minhas palavras são vida. Já imaginou isso? Então é por isso que a palavra, ela não somente precisa estar à disposição de todos, mas ela precisa ser incorporada no coração daqueles que sinceramente buscam conhecer e ter uma experiência real com Deus. E aí, então vem o terceiro elemento. Primeiro, a Bíblia em si. Segundo, a acessibilidade e a popularidade da Bíblia. E vamos então para o terceiro, que é o tema que eu vou tratar agora, que é a justificação pela fé. E eu queria começar abrindo a Bíblia com vocês, e vamos então para o livro de Romanos, no capítulo de número 5. Romanos, capítulo número 5. Romanos 5. Romanos, capítulo número 5, o que nós vamos encontrar aqui? Uma declaração de Paulo. Aliás, antes de falar dessa declaração de Paulo, Ellen G. White diz o seguinte: devemos agradecer a Deus pela epístola de Romanos. Devemos agradecer a Deus pela epístola de Romanos. E entre os livros que Martinho Lutero utiliza para essa experiência real com Deus, de justificação pela fé, ele cita Salmos e também cita a carta, perdão, aos Romanos. E olha o que diz Romanos 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5, versículo número 1, Paulo diz que nós estamos em conflito com Deus. O homem está em rebeldia com Deus. O homem está em independência, em um completo distanciamento, em inteira rebelião e absoluta rebeldia de Deus. E a pergunta é, como é que então que a relação entre o homem e Deus, ela pode então ser restabelecida? De que maneira essa relação ela pode ser restabelecida? Então, para Paulo, na mente de Paulo, claro, revelado pelo Espírito Santo, dirigido pelo mesmo, Paulo diz, justificados. Ou seja, a justiça, ela não é algo inerente, não é algo que se desenvolve, não é algo que está dentro de você, não é algo que você pode aprimorá-la, não é algo que você pode criá-la, não é nada disso. É algo que você obtém. Não é algo que está dentro de você, é algo que está fora de você. Não é algo que você desenvolve, é a obra completamente de Deus. E aqui Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé. Então, ele diz o método para ter essa justificação. E o método para ter essa justificação é única e exclusivamente pela fé. Ou seja, é acreditar naquilo que Cristo fez a seu favor. E olha o que diz mais. Temos paz com Deus. Por quê? Porque nós vivemos em rebelião, em distanciamento. Mas quando nós aceitamos a Cristo, a obra de Cristo, essa ponte que foi estabelecida por Deus e não por nós mesmos para nos salvar, nossa relação com Deus, ela é restabelecida e restaurada, e aí Paulo diz, agora, nesse momento, nossa relação com Deus, ela tem uma relação de paz, de paz. Então não existe mais medo, não existe mais culpa, não existe mais dor, não existe mais temor. Por quê? Porque essa relação ela foi agora restabelecida graças a Jesus Cristo. É isso que Paulo fala, por meio de Jesus Cristo. Tá? Então, é interessante nós compreendermos que
que, que Paulo também apresenta, ele chama essa experiência de uma graça maravilhosa. Olha o que diz o verso 2. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo lança a experiência da justificação pela fé para o passado, aquilo que Cristo fez, e ele coloca os nossos olhos para frente para dizer assim, olha, esteja seguro nessa graça que um dia nos foi oferecida. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso é tremendo. Então, a graça, ela foi exercida no passado, no sacrifício, ela é presente na nossa santificação e ela também será uma realidade através da nossa glorificação. Mas tudo começa com a obra de Cristo em nossa vida através da justificação. Bom, vamos então para a experiência de Lutero e algumas citações e vou trazer esse tema de volta da justificação pela fé ainda no finalzinho da minha apresentação. Nós sabemos que a experiência de Lutero, de juízo, de julgamento, ele se manteve inabalável, e no livro Grande Conflito é dito que Lutero não teria forças para viver o que viveu, passar o que passou e superar o que superou, se anjos não fossem colocados ao seu lado e ele não tivesse o completo amparo e o cuidado de Deus. Ainda voltando para o tema número 3, que foi aqui apresentado no início, Ellen G. White diz, Grande Conflito, página 161. Cristo falara por intermédio do testemunho de Lutero, com um poder e grandeza que na ocasião causou espanto e admiração, tanto a amigos como a adversário. Interessante que Cristo falara por intermédio do testemunho de Lutero. E aí a pergunta que nós queremos fazer é, como Cristo falou através da experiência de Lutero? Se há uma pessoa que eu gostaria muito de conhecê-la quando Cristo voltar, é a pessoa de Lutero, porque Lutero, ao que me parece, lendo sua biografia, lendo os textos que se referem a Lutero no Grande Conflito, ele era um homem de extrema, absoluta e completa convicção. Quero dizer para você, Deus não usa homens que se movem pela dúvida, porque homens que se movem pela dúvida geralmente se movem pelo caminho errado e pelo caminho equivocado. Mas homens que se movem por suas convicções, por sua experiência real com Deus, esses homens eles podem trazer aquilo que a sua geração precisa, aquilo que a sua geração precisa ouvir, precisa experimentar. A experiência de Lutero, o conhecimento intelectual de Lutero, não estava separado do seu fervor espiritual. Por quê? Porque para Lutero, teologia não era somente uma aceitação de conhecimento. Para Lutero, teologia fazia parte da sua própria vida. E aqui vale ressaltar uma coisa. Amigos queridos, nós não temos conhecimento para acumular informações. Nós temos conhecimento para experimentar de forma mais profunda aquilo que o Evangelho nos oferece, que é um coração transformado, uma vida segura e palavras de convicção como resultado de uma obra profunda e não superficial que Cristo realizou em nosso coração. Assim foi a experiência de Lutero. Lutero não separava a teologia de vida. Há pessoas que separam. Há pessoas que dizem, olha, o que importa é a minha relação com Deus e tem uma teologia rasa. Ou, às vezes, temos um conhecimento extremamente profundo e deixamos de lado a experiência prática. Na vida de Lutero, conhecimento das Escrituras e vida prática são duas coisas inseparáveis. Nós não cremos que nós somos salvos pelo conhecimento, mas nós somos salvos pela fidelidade que temos da revelação que Deus tem para nós. Então, nunca separe
conhecimento, seja ele doutrinário, seja ele um pouco mais amplo dentro do contexto das Sagradas Escrituras, nunca separe aquilo que você sabe, aquilo que você conhece das experiências práticas da vida. Porque quando você une o que você sabe às experiências práticas da vida, nós chamamos isso de testemunho. E se há algo que o mundo precisa hoje, são de pessoas que testemunhem o poder da palavra, que alcança o seu intelecto, mas que se revela também em suas mãos. A autoridade do cristianismo não se limita apenas ao conhecimento que tem, mas o poder que esse conhecimento, através de uma experiência real com Deus, é capaz de realizar em nossa vida. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Você acredita nisso? Nunca separe conhecimento de experiência prática da vida, porque conhecimento sem praticidade não tem vida. E praticidade sem uma experiência teológica não tem profundidade. E é isso que nós encontramos na vida do servo de Deus chamado Lutero. Ainda continuando, alguns pensamentos de Lutero ainda voltados para a justificação, ele diz o seguinte, é dito o seguinte: por toda parte se despertava o desejo de progresso espiritual. Isso aqui é reavivamento, amigos. Isso aqui é avivamento. Fazia séculos, na época de Lutero, que não se via tão generalizada a fome e sede por justiça. Os olhos do povo havia tanto voltados para ritos humanos e mediadores terrestres, volvia-se agora em arrependimento e fé para Cristo e este crucificado. Impressionante pensamento esse, não? Impressionante pensamento. Despertava o desejo. Despertava o desejo. A pergunta é o seguinte, pastor, por que o povo despertava esse desejo? Por isso aqui, ó. Isso aqui, irmãos, ó. Isso aqui. Isso aqui foi a fome de Lutero pela palavra e pela justiça de Cristo que fez com que muitas outras pessoas tivessem fome. Foi a experiência de Lutero e também dos reformadores que levaram muitas pessoas a terem também o desejo, essa fome e esse desejo de ter progresso espiritual. Amigos queridos, você já parou para pensar que a sua fome de Cristo pode gerar fome em outras pessoas, e isso é muito positivo? O seu desejo individual, pessoal, por ele, pode despertar o desejo de outras pessoas para aquilo que você já está tendo. O que me chama a atenção é que Lutero ele nunca abriu mão de uma experiência real com Deus. Nunca abriu mão disso. Nunca abriu mão disso. E se a gente perceber dentro do fluxo da experiência de Lutero, é ele e a palavra que despertam esse genuíno interesse na sua própria geração. Permita dizer algo para vocês, amigos queridos, no mundo que a gente vive hoje, de tantas ideologias que tem muitas vezes procurado engolir o evangelho, de muitas ramificações e de muitas respostas que homens querem dar a homens, nós encontramos libertação, paz de espírito, perdão, culpa deixada de lado e uma vida cheia de sentido e significado através da palavra de Deus. A experiência de Lutero, na época da Reforma Protestante, eu espero que, pela graça de Cristo, ela se reproduza em minha vida. E eu peço a você que o seu coração esteja aberto para que se reproduza em sua vida. E a pergunta que fica é, se Lutero, ele trouxe a tradução da Bíblia e o conhecimento da justificação pela fé, qual deveria ser a minha experiência hoje? Hoje, a ênfase da justificação pela fé, ela não pode ser uma febre. Ela não pode ser limitada a um período da reforma.
Quando a gente olha para a nossa experiência adventista do sétimo dia, e eu vou aqui apresentar algumas coisas para vocês, nós, adventistas do sétimo dia, devemos ter uma experiência em que tudo aponte para Cristo e para a sua justiça em nós. Tudo. Absolutamente tudo. E eu vou apresentar isso de forma mais clara daqui a pouco. Antes, mais uma citação de Ellen G. White. Olha o que ela diz. Veja o que ela diz. Foi essa luz. Que luz? Que luz foi essa? Foi essa luz de justificação pela fé que dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero e revelou-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar do pecado. A mesma luz tem guiado a verdadeira fonte de perdão e de paz milhares de seres sobrecarregados de pecado. Uau, isso é tremendo, né? Está dizendo que aquilo que libertou Lutero tem também libertado milhares de seres sobrecarregados de pecado. E aqui vale a pena ressaltar. Não sei se algum de vocês ainda estão tentando ou estão lutando, mesmo uma experiência de uma sala tão abençoada como essa, contra os seus próprios pecados e tem levado culpa. Culpa. A solução para a sua culpa não é fazer coisas boas. Isso nunca foi resposta para suas culpas. Tem pessoas que erram e vacilam, e depois, quando voltam para a igreja, pessoas que eram da igreja de volta para a igreja, o que ela quer mais fazer são coisas boas. Quer ir para a igreja, quer se envolver nos departamentos, quer ser mais fiel nos dízimos, nas ofertas. Alguns se tornam até vegetarianos, porque querem fazer o máximo. E eu quero dizer o seguinte: nós fazemos o máximo não como para obter algo. Não existe obtenção de justiça na obediência. O que existe é obediência como resultado da justiça de Cristo em nossa vida. Nunca é fonte. Obediência nunca é fonte. Serviço nunca é fonte. Fidelidade nunca é fonte. É consequência. É consequência da aceitação da obra de Cristo em nós. Em nós. O peso está em Cristo. O peso está na intercessão de Cristo. O peso está no sangue de Cristo. Tudo que nós somos é resultado. Não existe nada inerente a você. Não existe nada que recomende a você a salvação a não ser os seus pecados e a justiça de Cristo. A única coisa que me recomenda para o céu é a entrega dos meus pecados a Jesus Cristo e a aceitação da graça que vem absoluta, completamente da parte dele. Pare de se olhar no espelho e olhe mais para a cruz. Porque ali está a resposta de um coração que foi ferido pelo pecado. Pare de ficar pensando na sua performance. Pare de ficar pensando nos seus acertos. Pare de ficar pensando nos seus altos e baixos. Se há algo que você deve demorar e pensar o tempo todo, é naquilo que Cristo fez, está fazendo e fará. Porque a Bíblia diz, em Filipenses, que ele, aquele que começou boa obra em nós somos salvos pelas obras, mas é pelas obras de Cristo. Aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la. 24 horas Deus está trabalhando nesse mundo e ele está trabalhando justamente em um território. O território que ininterruptamente Deus trabalha é o seu coração e as mãos deles estão estendidas agora para dizer para você: sou eu que te justifico, sou eu que te glorifico e serei eu que em breve vou glorificar você. A obra da salvação pertence 100% a uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Aceitar isso é justificação pela fé. É quando você não se recomenda mais. É quando você não se apresenta mais. É quando você reconhece que tudo que você obtém, tudo que você é justa e exclusivamente obra de Jesus Cristo. E essa obra de Jesus Cristo se tornou real para nós, única e exclusivamente pela graça. Pela graça. Pastor, me explica mais um pouco sobre isso aí. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João, capítulo número 1.
João, capítulo número 1. E veja o que nós encontramos aqui de belo e de bonito na palavra de Deus. Em João 1, verso 1, o texto diz: no princípio era o verbo, esse verbo era Cristo. E o verbo estava com Deus, os dois juntos. E depois ele diz qual era a natureza desse verbo. A natureza do verbo era divina. Só que o que acontece? Tudo isso aqui é lindo. Saber que Cristo estava no princípio, saber que Cristo estava no princípio com Deus, e saber que Cristo era Deus. Tudo isso é lindo, mas ainda não resolve o problema do pecado. Não se resolve o problema do pecado. Essa descrição é maravilhosa, mas ela não resolve o problema do pecado. Como resolve? Vamos ver então. Olha o que diz então aqui. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele habitou de que maneira? Cheio de graça, de verdade e de glória. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então veja bem. Primeiro, a revelação do Filho. Segundo, a encarnação do Filho. E agora nós vamos ver uma coisa que me chama muito a atenção. O que diz o verso 12. Olha o que diz o verso 12. Mas todos quanto receberam, existe um recebimento? Sim, existe um recebimento. Todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Perceba aqui, olha, João 1, verso 1, apresenta o verbo, sua natureza, sua presença com o Pai e sua eternidade. Depois, esse ser eterno, ele se encarna. E quando ele se encarna, aqui ele vem cheio de graça, de verdade e de glória. Agora, o que nos chama a atenção é que depois disso, nós vamos encontrar que Cristo agora, ele veio então para resgatar. E como é que ele resgata? Olha o que o texto diz, novamente, versículo 2. Mas todos quanto o receberam. Então precisam receber. Receber. E aí vem o seguinte. O que acontece na prática quando você recebe a Cristo? Olha o que ele diz. Mas todos os que o receberam, deu-lhes poder. E aqui diz que esse poder, ele veio até nós, deu-lhes poderes para serem filhos de Deus, a saber, os que creram. Então, olhem vocês uma coisa. Quando eu recebo a Cristo, eu não recebo a Cristo somente como um assentimento intelectual. Eu recebo a Cristo, mas eu recebo o poder de Cristo. Tá? Não existe apenas, a Bíblia diz em João também 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Então, quando eu recebo a Cristo, eu recebo amor. Você é amado. Você é querido. Você é aceito por Deus. Talvez você lute muitas vezes e pense que é esquecido, que é rejeitado, que não recebe o abraço que gostaria, que não recebe o carinho que tanto espera. Talvez você se sinta desprezado, talvez você se sinta rejeitado, talvez você se sinta escanteado. Talvez o seu marido tenha traído você, sua esposa tenha deixado você, e você vive muitas vezes à procura de reconhecimento, de abraço, de amor. Eu quero dizer uma coisa, se todos os amores da sua vida falharem, se todos os amores da sua vida ficarem para trás, se todos os amores da sua vida não se firmarem em sua direção, o amor de Deus por você nunca vai acabar. Nunca vai acabar. É muito bom ser amado. É muito bom ser amado. E alguns dizem assim, mas o amor de Deus é diferente. Não é, porque ele se encarnou. O amor de Deus seria diferente se Deus te amasse e ficasse no trono. Deus se encarnou à semelhança do ser humano, não afetado pelo pecado, para que você sentisse na pele que o amor dele por você é real.
Então, o amor de Deus é tão real que ele é capaz de abraçar você e você sentir os braços da humanidade, da divindade em Jesus Cristo, dizendo para você: eu estou aqui. Então, você não precisa se sentir desamado, desvalorizado, desprezado, porque é impossível você colocar os olhos em Jesus Cristo e sentir que você é esquecido. Eu não sei se hoje eu estou falando para uma pessoa que chega a praticamente o último dia de abril e se sente que está abandonada, que está abandonado. Você não está abandonado. Você não está esquecido. E talvez hoje, aqui, nessa manhã de domingo, algo que não estava aqui no meu script e agora eu estou dizendo isso para você, é para que você saiba que os braços de Deus te alcançam nessa manhã de domingo. Para que você saiba que você não está sendo desprezada. Para que você saiba que se o seu filho tiver abandonado você, se seus pais tiverem abandonado você, ou aquele casamento que acabou, ou aquelas perdas que você está acumulando da vida, tem mexido tanto com suas emoções, tem mexido tanto com seu coração, quero dizer uma coisa, onde você estiver agora, Deus está colocando a mão no seu ombro e dizendo o seguinte: você pode ter perdas e abandono nessa vida, mas eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou deixar você. Então significa, amigos, que a primeira coisa que Deus faz para nós é dizer para você: você é amado. Pastor, mas eu não estou sentindo. Aí é que entra a fé. Porque para ser amado por Deus, eu não preciso sentir, eu preciso acreditar. Deus diz para a gente o seguinte: eu sei que às vezes as confusões humanas, as emoções humanas podem ser extremamente dinâmicas em nossa vida, mas viva por aquilo que você acredita. Porque se você acredita, mesmo que você não esteja sentindo, Deus é capaz de mudar os sentimentos quando você acredita. E é por isso que aqui diz: todos os que o receberam, dê-lhes o poder de serem filhos. Por quê? Porque nós não somos bastardos. Nós não estamos em fuga para Deus. Nós não estamos aqui com medo, nós não estamos fugindo. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas cargas, apesar das nossas lutas, nós estamos aqui nessa sala porque a gente está se aproximando do trono, porque a gente quer algo, a gente quer receber algo. E quem se aproxima nunca, nunca vai sair de mãos vazias. Por quê? Porque Deus tem abundantes bênçãos, e as maiores bênçãos que Deus tem para nós é dizer que você é filho, que você é filha, que você é aceito, que você faz parte do rol daqueles que são amados por Deus. Não é porque Deus seja seletivo, é porque quem vai em direção dele de braços abertos já recebe a ele de braços abertos, porque é assim que Deus recebe cada ser humano. E cada ser humano que se aproxima de Deus é filho, é filha. A segunda coisa é que aqui diz que além de sermos filhos, ele nos dá poder para sermos filhos. Você sabe quando é que um pai e uma mãe se tornam pais e mães? Quando dão à luz a um filho e quando resistem a esse filho. O DNA vai dizer quem é pai e quem é mãe. Quero dizer uma coisa para você. O DNA de que você é filho de Deus é quando Deus transforma a sua vida. O DNA da sua filiação de Deus não é quando você somente é amado, mas quando Deus dá poder, ele vai dar poder para você. Cuidado com o tipo de evangelho que é pregado hoje, que só diz a primeira parte, você é amado, e não diz a segunda. Deus vai dar poder para você ser filho. Estão se pregando o evangelho por aí, que só diz a primeira parte, você é amado, vamos ser inclusivos. Aqui nesse lugar você é amado, amado. Amigos, se Deus nos amasse sem poder, Deus estaria nos enganando, porque a gente ficaria do mesmo jeito. Se Deus transformasse a gente, mas sem amor, Deus seria um ser poderoso, mas indiferente. Se Deus nos ama e não nos dá poder,
Deus, ele de fato não seria amor, porque o amor redime. E para ser redimido, nós precisamos de poder. Então lembre-se de uma coisa: Deus não ama você só abraçando você. Deus não ama você só aceitando você. Deus ama você dando poder para que você seja filho de Deus. A nossa vida era de infidelidade, mas Deus dá poder para que você seja fiel. A nossa vida era de impureza, mas Deus dá poder para que eu e você sejamos puros. A nossa vida era de desobediência, mas Deus dá poder para que você seja obediente. Você sabe por quê? Porque no reino de Deus nunca separe poder de amor, porque poder e amor procedem da mesma pessoa, e aquilo que procede de Deus não entra em conflito. Você crê nisso? Você crê nisso? Tudo que você precisar para continuar sendo filho, Deus vai te dar. Porque Deus não cria uma ilusão, Deus cria uma realidade na vida daqueles que se entregam a Ele. Eu queria aqui continuar dizendo para vocês o seguinte, deixa eu passar essa parte aqui e dizer por que a justificação pela fé é tão importante para nós hoje. Para nós hoje. Por que o legado de Lutero é tão importante para nós hoje? Vamos pensar em duas coisas, em Laodiceia e vamos pensar também em Babilônia. Qual é o problema de Laodiceia? Indiferença e autossuficiência. Qual é o problema de Babilônia? Confusão e obras. Ou seja, em relação à justificação pela fé, Laodiceia se sente autossuficiente. Quando você se sente autossuficiente, você não procura ajuda. E com relação à Babilônia, qual o problema? O problema de Babilônia é que ela tira a justificação pela fé e coloca nas obras a sua própria salvação. Então, por que a justificação pela fé é tão importante para quem está em Laodiceia, como também importante para quem está em Babilônia? Por isso aqui, quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita, não somente entende, mas aceita essa expiação como única esperança nesta vida e na vida futura, ou seja, que tudo é Cristo, é pela obra de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo, é pela realização de Cristo, são pelas obras de Cristo. Aqui diz que os seus pecados são perdoados. Isso é justificação pela fé. Pastor, o que é justificação pela fé? A aceitação do sacrifício de Cristo que dá em mim a certeza de que eu estou perdoado. Isso é justificação pela fé. Em outras palavras, o que é justificação pela fé? Ser perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. E quem precisa? Laodiceia, porque é indiferente, e Babilônia, porque confia nas obras. Está claro isso para você? Faz sentido isso para você? Eu queria concluir, dizer para você duas coisas. A primeira delas, nossos olhos precisam estar sempre em direção da cruz. Ellen G. White diz que a ciência da eternidade vai ser estudar a cruz. Nós não podemos tirar os olhos da tumba que está vazia. A tumba está vazia, porque num domingo como esse, ele ressuscitou. E também, nós não podemos tirar os olhos do santuário celestial, porque a Bíblia diz que ele vive para interceder. Alguns anos atrás, uma irmã muito missionária, muito envolvida com a igreja, com Deus, ela levava pessoas a Cristo. Ela era esposa de um grande empresário e ajudava a igreja financeiramente, ajudava a igreja nas suas obras sociais, ajudava a igreja nas suas obras missionárias. Era aquela mulher extremamente amada, respeitada e admirada por todos. Um dia, essa mulher começou a sentir dores pelo corpo. Dores e mais dores e mais dores e mais dores e mais dores. Foi levado para o médico ali, o médico acolá, e ela foi perdendo os movimentos do corpo. Pouco a pouco, foi perdendo os movimentos das mãos, dos pés,
Ficou sentada, depois ela teve que ficar em uma cama. Fez exames aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E sabe qual foi o diagnóstico dos médicos depois de 2 anos? É que ela não tinha problema nenhum. Os médicos disseram, a senhora não tem problema nenhum. E essa mulher não se movia mais da cama. Um dia, um pastor foi fazer uma semana de oração nessa igreja. Na igreja onde ela congregava. Obviamente, ela não pôde ir para a igreja. E o pastor a visitou. E o pastor conheceu, porque os irmãos, o tempo todo, eles falaram da experiência dessa senhora. E o pastor teve curiosidade de conhecê-la. E quando a conheceu, ela estava lá. O marido, muito cuidadoso, atendeu o pastor, levou o pastor até o quarto e apresentou a esposa. E o pastor começou a conversar com a irmã e disse, irmã, eu tenho orado por você, a sua história é linda, eu lamento por tudo isso. Só que antes o marido tinha dito que não tinha nada que levasse ela a estar naquele estado. Porque todos os exames apontavam que ela tinha saúde. E o pastor conversou com ela por alguns minutos, por quase horas. E o pastor descobriu uma coisa. Em algum momento da vida, ela tinha feito algumas coisas que provocou nela culpa. Ela tinha cometido alguns erros na sua vida. E o resultado disso foi que aquela culpa foi para o corpo, formando aquilo que a gente chama de somatização, e aquela mulher adoeceu. Mal conseguia mover suas mãos na cama e estava paralisada. A ciência dizia que ela não tinha nenhum problema, mas a sua cabeça, a culpa que ela levou por ter vivido uma experiência fora do casamento e dentro da igreja, ela nunca se sentiu perdoada. E por aquela situação tão grave, isso foi corroendo ela por dentro, mexendo com suas emoções, paralisando o seu corpo, paralisando sua vida em Cristo. E essa mulher, há mais ou menos 5 anos, vivia em uma cama, porque não conseguia mais se perdoar. Amigos queridos, que o perdão de Deus em sua vida faça você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não fique preso a uma culpa que já foi perdoada na cruz de Jesus Cristo. Não leve o débito de uma conta que já foi paga pelo sangue de Jesus Cristo. Ela já tinha confessado, mas não tinha acreditado. Ela passou, então, a viver uma experiência diferente com o seu marido e com Cristo. Quando descobriu que eu não posso o tempo todo estar pedindo perdão de uma coisa que eu já pedi perdão e que Cristo já perdoou e que parece que eu não aceitei por completo. Você não precisa estar carregando fardos por tanto tempo. Receba o perdão de Cristo. E tenha paz com Deus. Levante sua cabeça e caminhe para viver tudo aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo tem para você. Você não pode destruir sua vida porque está carregando uma vida de culpa. A Bíblia diz assim: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Não se prendam a cordas, a cadeias que Cristo já desatou. Não leve pesos que Cristo já está carregando por você.
Não alimente uma culpa, onde Cristo já expiou essa culpa, oferecendo para você o sagrado sangue que nos purifica de todo o pecado. Pare de ficar preso ao passado, quando Jesus já apresentou para você um futuro glorioso. Pare de ser refém do medo, quando Cristo já encheu o seu coração de paz. Pare de viver uma vida triste e cabisbaixa como cristão, quando Cristo já devolveu para você, no seu rosto, a alegria da salvação. Pare de viver uma vida de que a experiência cristã sempre estará no futuro, quando Deus está dizendo que a vida cristã é abundante no presente. No presente. Por que, pastor, tudo isso? Somente pela graça de Cristo. Não espere, amigos, viver tudo aquilo que Cristo tem para você somente quando ele voltar. Porque a vida cristã começa aqui e agora. A vida cristã não é uma ilusão. A vida cristã é uma realidade. E isso se tornou real através de Jesus Cristo, aquele que nos justifica, aquele que nos santifica e que é aquele que um dia, em breve, vai nos salvar. Queria concluir dizendo para vocês que essa semana eu estava vindo do Chile e peguei um voo aqui em São Paulo, fui para Brasília e depois voltei para cá. Mas no voo de São Paulo para Brasília, uma mulher sentou do meu lado e um homem sentou próximo da mesa, da janela. E eu fiquei no corredor. Quando subimos, o avião fez um barulhinho porque estava chovendo e a senhora disse assim: esse barulho é normal? Geralmente, quando a gente está no avião, e eu faço muitas viagens de avião, quando dá um probleminha de barulho, as pessoas começam a refletir muito sobre a sua existência. Tá? Aí, então, ela disse, esse barulho é normal? Eu disse, é normal, mas vai passar. Ela disse, graças a Deus. Eu disse, graças a Deus. Ela olhou para mim e disse, você é evangélico? Eu disse, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para a pessoa não ter muita dúvida, né? E aí, então, ela disse, que bom. Eu disse, olha, eu tenho uma filha que é adventista. Ela disse, que legal, que bom. E disse, eu gosto muito de um apresentador que fala de arqueologia. Eu disse, é Rodrigo Silva? É esse mesmo, eu assisto muito. E aí, então, a gente começou a falar, e eu dei um estudo bíblico de Guarulhos até Brasília, sobre morte, ressurreição, volta de Jesus. E eu posso dizer para vocês, amigos, que foi um estudo bíblico de São Paulo até Brasília, sem parar. Quando eu estava dando estudo bíblico para ela, o senhor que estava na janela só estava assim, dando uma olhada assim, do lado. E aí ela disse, olha, vem aqui estudar com a gente. E aí a gente foi estudando. Quando eu estava me preparando para fazer o apelo, o avião estava pousando. Ela olhou para o rapaz e disse assim, você está vendo aqui o que o pastor está pregando? Disse, estou vendo. Ele bem tímido, né? Estou vendo. Você já aceitou Jesus como seu salvador, meu irmão? Assim mesmo. Aí ele diz assim, a gente tem que aceitar. Disse, não é que tem que aceitar, não. Estou perguntando se você aceitou. Se você aceitou. E aí, então, ele disse, não, eu quero aceitar sim. A mulher missionária do meu lado. Na vida, quando tudo passar, tudo vai se resumir a uma coisa. Você que está me vendo agora, você aceitou Jesus como seu Salvador? Pessoal, aí dentro de você, aqui dentro, você aceitou? Ellen G. White diz que essa aceitação ela tem que ser todo dia. Todo dia. Todo dia. Então aceite hoje de novo. Eu aceito. Eu aceito caminhar nesse dia com Cristo. Não importa o que aconteceu ontem, nem o que será amanhã. Agora, hoje, eu quero ser dele.
É seu desejo, meu irmão? Levante sua mão e diga: pastor, é meu desejo. É meu desejo. Hoje, eu quero aceitá-lo hoje. É hoje. É hoje. É agora. É aqui. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Bom Deus, não existe dom mais precioso para nós do que Cristo Jesus. Que presente. Que presente. Talvez a gente não consiga resumir melhor do que aquilo que tantas vezes a gente já repetiu. Nós éramos perdidos, mas nós fomos achados, nós fomos salvos. Querido Jesus, precioso Salvador, obrigado por nos dar o Espírito Santo que nos faz ver, entender e aceitar a sua obra. Obrigado por imprimir em nós, ó Espírito do Deus vivo, o poder regenerador da salvação que há em Jesus Cristo. Obrigado, querido Pai, por nos enviar Cristo, e obrigado, Cristo, por nos enviar o Espírito, e obrigado, querido Deus, por tornar a salvação a todo aquele que crê. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É isso que está em Romanos 5, verso 1. Essa foi a mensagem de Lutero. Essa é parte da mensagem do livro Grande Conflito. Obrigado por quebrar as cadeias da morte e abrir para todos nós as portas do paraíso. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor esteja conosco hoje. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor Lucas, pela mensagem poderosa desta manhã, que realmente mexeu com o nosso coração. E certamente aqueles que, por um acaso, estão carregando alguma culpa, né? O fardo da culpa, hoje vai sair restaurado em nome de Jesus e para a honra e glória do nosso grandioso Deus. Pastorzão, muito obrigado. Amanhã o senhor estará de volta com mais um capítulo do Grande Conflito e estaremos juntos amanhã, na quinta e na sexta-feira. É isso mesmo, né? Amanhã, quinta e sexta-feira. Que Deus abençoe. Um grande dia para o senhor. E depois que nos despedimos aqui, eu vou colocar um hino. Eu senti o desejo no coração de colocar um hino sobre restauração, para que todos nós possamos refletir um pouquinho, orar e aceitar esse amor grandioso e poderoso do nosso Deus. Grandioso dia para o senhor. Que Deus abençoe e guie os seus passos sempre. Vamos ao hino Restaura. Enquanto você ouve esse hino, eu vi as mãos levantadas, foram muitas mãos ali. Eu vi o poder do Espírito no coração. Enquanto a gente vai ouvindo a mensagem, eu vou dando uma olhadinha aqui nas reações. Mensagem poderosa para a honra e glória do nosso Deus. E agora nós vamos cantar e ouvir aqui. Restaura, Senhor, meu quebrantado coração. Vamos colocar esse hino para nós meditarmos e refletirmos antes de virmos aqui com o testemunho, que é o nosso próximo passo. Mensagem poderosa do pastor Lucas. Está vendo aqui a Kátia de Paraupebas, dizendo: glórias a Deus, que te abençoe sempre. Jesus me respondeu através de suas palavras. Está agradecendo aqui a Kátia. A Edilma Figueiredo também dizendo que se sentiu restaurada. É isso mesmo. Mensagem poderosa de justificação e do poder maravilhoso do nosso Deus. Pastor Wagner, pare de olhar para o espelho e olhe para a cruz, meu amigo. A gente passa muito tempo, às vezes, na frente do espelho, quando deveríamos passar mais tempo diante da cruz.
Chega mais, meu pastor Wagner. Estou bem aqui, meu pastor, bem aqui para a gente dar continuidade a essa sala abençoada novamente. Agradecer ao pastor Lucas aí pela bondade, pelo ajuste da agenda dele para estar conosco. Deus seja louvado pelo pastor Aliomar, que trouxe a lição, as orações já feitas. E agora nós vamos ver mais uma vez, pastor, uma vida transformada pelo conhecimento da pessoa amada, singela, forte, incisiva, educada do Espírito Santo. E através dela, com certeza, outros serão restaurados e transformados. Que Deus te use, meu pastor, agora no momento do testemunho, que com certeza vai tocar corações. Grande abraço aí, viu? Muito obrigado, viu, Sorriso de Deus, pela Amém. apresentação adequada ao ponto desta sala 57, viu, amiga? Muito obrigado. Vou continuar ligadinho aqui, mesmo em movimento. Muito obrigado, querido. O pastor, como ministerial do campo dele, vai para uma atividade agora, e se deslocando, mas ao mesmo tempo já vai estar ligado na rádio 57, lá no carro dele, e não vai acompanhar-nos até quando houver a possibilidade dentro das suas atividades. Muito obrigado, viu, pastor, pelo apoio de sempre. Muito bem, eu queria mostrar para você uma coisinha rápida e relembrar você que nós precisamos de você para ser feliz e precisamos de você para continuarmos no avanço da sala 57. Como é que você vai ajudar a gente? Eu vou mostrar a você aqui agora duas imagens, tá bom? Uma e depois uma outra que eu vou mostrar. A primeira é esta aqui, ó, que eu quero que você leia, bem bonito, em letras numa chapada dourada. Aí, ó, testemunhos. Eu quero que você faça, quero que você mande para cá a sua história desde que você entrou aqui na sala 57. As descobertas, igual a irmã Esté vai fazer agora. Ela vai contar para a gente como é que foi a entrada dela, as descobertas aqui na sala 57, o que transformou a vida dessa serva de Deus. É lindo ver 53 anos de adventismo, hein? 53 anos de adventismo, já você vai conhecer a história dela. Pastor, eu não sei como é que dá testemunho, como é que a gente faz isso? Então, a gente ajuda você, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o que os meus moderadores mandam isso aqui para você mandar o testemunho para a gente, ó. Sequência do testemunho. A sua história de vida, um áudio. A sua conversão, áudio 2. A história marcante da sua vida, aqui entre a sua vida, seu conhecimento de Jesus, conhecimento da igreja, algo na sua infância, ou depois que você se converteu. A gente quer uma história marcante, algo que marcou sua vida, que você viu Deus agindo. Todo mundo tem isso aqui, né? Nós todos temos histórias lindas com Deus. Depois você vai contar para a gente como é que você entrou na sala. A irmã Esté mesmo entrou através da Libni, que é uma participante ativa da sala 57. Foi até a casa dessa irmã, mandou o link lá e apresentou a sala para ela, contou, e a irmã falou, vou entrar. E foi ricamente abençoada. Aí você vai contar as descobertas quando você entrou aqui. Rapaz, eu não sabia que isso era assim, não sabia assim, não sabia assim. Aprendi isso, aprendi aquilo, coisa boa e tal. E junto com as descobertas, aqui vem os testemunhos dessa descoberta, né? O pastor mudou isso em mim, mudou aquilo outro. Eu passei a crer, eu não acreditava, eu era assim, eu era assado. Agora com as descobertas do Espírito Santo, do amor incondicional, que eu sou semelhante a Cristo, que minha missão precisa atrair pessoas. Olha, pastor, descobri essas coisas e olha as mudanças aqui. Então, é isso, você recebe esse cronogramazinho, vai gravar um áudio para cada um desses aqui, vai mandar para o moderador manda para mim, a gente arquiva isso e pelo mover do Espírito Santo nós vamos resgatando esses testemunhos e vamos apresentando na sala. O meu nunca foi apresentado, até que eu ligue para você
e você fale bem assim, nossa, é o pastor Wagner me ligando, eu não acredito. Então, todo mundo que entra no testemunho sente essa mesma coisa, porque esperou muito tempo para entrar. Quando eu ligo, fala assim, meu Deus, eu achei que nunca ia falar comigo. É assim que funciona, né? O Espírito Santo vai movendo e a gente vai encaixando as peças desse lindo tabuleiro que tem sido construído na madrugada aqui todos os dias. Tá bom? Muito bem, vamos lá? Irmã Esté, a senhora está me ouvindo aí agora e eu não estou encontrando o seu nome aqui no meu grupo de nomes. Eu estou escrevendo Esther, eu tenho a Esther Leite apenas com a gente. Eu sei que a senhora está aí. Levanta, a senhora sabe levantar a mãozinha, sabe? Se a senhora souber levantar a mãozinha, levanta que eu acho a senhora aqui. Pelo nome, eu já escrevi Esther de tudo que é jeito nesse mundo e ainda não achei a senhora aqui no meu hall de participantes da sala. Você anotou aí como é que dá testemunho, não? Anotou? Anotou aí? E, mas a senhora está com a sua câmera, não vai, com a câmera a senhora pode abrir. A senhora abriu a sua câmera, lindinha? Vamos achar. Moderadores em busca da irmã Esther. Vamos achar a menininha. Leôncio, Camila, Tessie, Messi, Esmeralda. A essa altura, a irmã Esther está apavorada. Não sabe o que fazer para a imagem dela aparecer. Isso é uma delícia. Fala, escreve no chat aí, irmã Esther, o nome que está na sua janelinha. Muito bem. Vou fazer um ao vivo agora aqui com vocês. Vou fazer um ao vivo. Vou fazer com vocês o que acontece muitas vezes que vocês não têm a menor noção do que acontece. Para vocês entenderem como é que a gente faz a sala 57 e como é que a gente faz nas emergências que acontece que não aparece nas câmeras. Então, vou fazer um agora na sua frente para você entender que a gente se vira nos 30 para fazer essa sala ao vivo. Ela está digitando aqui para mim. Digita aí, dona Esther. Pode digitar no celular. É desse jeito aqui que eu estou resolvendo os problemas. Vocês estão achando que está tudo certinho aí. Do outro lado, nossa, a sala foi tão boazinha hoje, né? Então, acontece essas coisas. Deixa eu ligar para ela. Vou fazer um ao vivo com vocês. Deixa eu fazer um ao vivo aí com vocês. Irmã Esté, minha filha. Bom dia. Oi? Eu não estou achando a senhora aqui no meu hall de amigos aqui da sala. Cadê a senhora? Desligou. Vamos ver se ela aparece por aqui. Sabe que esses dias tem sido... Opa! Agora apareceu uma Esther aqui. Vamos ver se é ela. Autorizando. Deixa eu ver se é ela mesma. Irmã Esther, minha filha, abra o seu áudio. É a senhora que está com o telefone vermelho. Aí, garotinha. Amém, pastor, amém. Amém. Eu tô no telefone da filha, não consegui abrir o meu. Desculpa. Não tem importância, irmã. Eu só fiquei desesperado, mas tudo certo. Eu sei. Mas mais desesperado tô eu, não consegui abrir. E eu falando Bom aqui, ela dia. fica doidinha para saber como é que abre, né, irmã? Mas, pastor, eu nunca fiz. A recém estou aprendendo a mexer no meu celular, então eu não sei. A tecnologia para mim ainda é bem difícil, porque a recém estou aprendendo. Então, estar ao vivo assim
É algo que eu nunca fiz, né? Então, eu chamei a filha, acordei a filha para ela me socorrer e ela abriu no celular dela. Agradece essa filhinha nova geração que salva a vida da gente. A minha também salva Amém, a minha vida amém, direto, mano, amém. direto. A Hanna me A ajuda minha demais. psicóloga. Ah, ela é psicóloga também? A Hanna também é. É, tá estudando, tá estudando. Dá um abraço nela aí, viu? Dou sim, pastor, obrigada. Muito bem, agora, com tudo calmo, o coraçãozinho já sereno. Você viu, amado irmão, como é que é o ao vivo aqui na sala? Às vezes está aí tudo certinho, eu estou, ó, correndo para fazer os ajustes para aparecer tudo redondinho para você. Então, ora, quando você não entende alguma coisa que acontece na sala, ora, meu amigo, porque o Amém. negócio é uma loucura. Vamos lá, Eu irmã. sei, pastor. A senhora tem uma história muito bonita com a Sala 57, uma história bonita com Deus. A senhora é adventista há 53 anos, tem 2 filhos, é casada há 35 anos e tem 2 netas, né? Uma neta e 2 filhas. 2 filhas e uma neta. E a senhora Uma netinha. a senhora teve uma infância muito difícil, com um pai alcoólatra que oscilava entre a igreja e a bebida, igreja e bebida. A senhora sofreu muito. Às vezes ele chegava em casa, a senhora me disse que com uma faca pressionava sua mãe, enfim, passaram por sérias dificuldades nesse aspecto, até que a senhora encontra o adventismo e a senhora se torna adventista do 7º dia, isto há 53 anos. E a senhora vai me dizer que era uma adventista ativa, que dava estudo bíblico, era líder de igreja e ainda cuidava de grupos. O tempo inteiro ativa na igreja, não é isso? Sim, pastor, sim. Pastor, eu nasci nessa igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram adventistas. Então, eu nasci com toda essa mensagem da volta de Jesus. Meu pai era um grande missionário. Só que horas ele estava dentro da igreja, horas ele caía no alcoolismo. Então, ele amanhecia às vezes na rua, mas quando ele estava bem, toda sexta-feira nós tínhamos pôr do sol, ele tocava violão, nós cantávamos. Sábado de manhã nós saímos para a igreja felizes porque estávamos arrumados, lindos para adorar a Deus no dia de sábado. Sábado à tarde saímos para a igreja, para a rua pregar o evangelho e eu ia com ele, como missionário, eu ia com ele, amava estar levando a mensagem de Jesus nos lares. Então, essa foi a minha infância. Ora dentro da igreja com meu pai, ora meu pai nos bares, ora nós na casa dos outros pregando evangelho. E então eu nasci nesse lar assim, pastor. A senhora chega a me dizer que em algum momento a senhora dormiu na porta da igreja fugindo dessas agressões do seu pai, né? Sim, sim, sim. Várias noites, pastor, várias noites eu tinha que sair com a minha mãe, porque meu pai, ele bebia, e aí ele era muito agressivo, então eu tinha que sair, minha mãe saía para a rua na madrugada várias vezes, e nós não tendo para onde ir, porque era muito tarde, para não incomodar os vizinhos, né? Então, nós dormíamos na porta da igreja, porque ali estávamos seguros, guardados por Jesus Cristo pelos anjos. E nunca, pastor, várias noites dormimos na rua e nunca ninguém mexeu com nós, nunca ninguém, o Senhor nunca deixou ninguém tocar nem na minha mãe, nem em mim. Mas a senhora fala de dormir na rua mesmo? Na rua mesmo, na rua mesmo. Muitas vezes os vizinhos nos acolhiam. Eles viam que o meu pai tinha chegado bêbado, eles botavam minha mãe e eu para dentro de casa, então nós ficávamos com os vizinhos muitas vezes. Quando a Mas senhora muitas vezes, Quando a senhora fala de dormir na porta da igreja, me explica isso direito. dormir na porta da igreja, sim, é que antes não tinha cerca na porta, no pátio da igreja. Então tinha só assim uma cerquinha bem baixinha, e aí nós pulávamos essa cerca e na porta da igreja tinha uma área. Então o que a gente entrava para dentro ali ficava embaixo daquela área ali. Então nós dormíamos realmente na porta da igreja. E me diga uma coisa, e os irmãos da igreja? Os irmãos da igreja, eles não tinham nenhum tipo de, naquela época, nenhum tipo de acolhimento com a gente.
Fala para a filhinha tomar remedinho para tosse. Pois é. Falo sim, pastor. Falo sim, ela é alérgica. Então, sempre quando ela acorda com essa tosse. Irmã, esta frieza não é só da época da senhora. Esta frieza não é só da época da senhora. Quando o pastor Lucas diz que nós não podemos falar de amor sem falar de poder, não podemos falar de poder sem falar de amor, é disso que ele está falando. É muito improvável que o Evangelho de Cristo permita que uma família da igreja, que obviamente sabe-se da dificuldade da violência de um marido alcoólatra, durma na marquise, embaixo de uma marquise, de uma laje de uma igreja, enquanto os irmãos estão dormindo em casa tranquilamente. Isso é inaceitável. Pastor, para o senhor ter uma ideia, o meu pai, ele pesava 120 quilos. Ele morreu com 40 quilos, ele teve um câncer violento, ele morreu com 40 quilos. E para honra e glória de Deus, ele pôde pedir perdão para minha mãe, reparar todos os erros, e eu creio que ele está dormindo em Cristo, aguardando a breve volta de Jesus. E para o senhor ter uma ideia, tinha 3 pessoas no velório do meu pai. A minha irmã e eu, nós não deixamos a minha mãe ir, tinha a minha irmã e eu e uma vizinha com nós. Eram as únicas pessoas que nós tínhamos no velório do meu pai. Ontem eu estava pregando, irmã, numa igreja minha, e eu cheguei para falar sobre as fases da redenção. E antes eu tinha uma promoção que eu tinha que fazer a respeito de uma dificuldade financeira que aquela congregação está passando. Mas Sim. o Espírito Santo soprou e a gente falou sobre mordomia. Mordomia no sentido mais amplo do processo. E no meio do sermão, uma moça, uma jovem senhora levantou a mão e disse: pastor, eu queria falar. Pois não, irmã. Eu vou testemunhar aqui para os irmãos. Eu estou com muita dificuldade de devolver o dízimo. E, olha, não é porque eu ganho mal, não. Eu ganho bem, eu sou isso, aquilo, mas é porque eu estou com dificuldade mesmo, irmãos, de devolver o dízimo. E eu olhei para aquela irmã e achei estranho. Achei estranho aquela irmã ter a liberdade de se expor sem nenhum constrangimento para a congregação dela, sem medo de ser julgada. Achei estranho aquele comportamento. Aproveitei a fala dela, que foi ótima para nós, e aplicamos todo o conteúdo também, dando o testemunho dela, que foi ótimo. Por que eu achei estranho? Porque a adventista não faz isso. A adventista não se expõe, a gente não confia na comunidade, a gente tem dificuldade de confessar pecados. Não falo de pecados profundos ou pecados muito pessoais, esses precisam ser confessados a Deus, é Deus quem perdoa pecados. Mas quando um pecado é cometido pelo irmão, esse pecado é visível, Paulo fala que havia confissão de pecados na congregação quando eles eram aparentes e que esses pecados eram cometidos publicamente um contra o outro. Havia confissão de pecados e pedido de perdão publicamente naquela congregação, porque eles eram maduros na fé. Quando eu saí, terminei o culto, eu entendi por que ela havia feito aquilo. Ela é adventista apenas há 6 meses, e ela migra de uma igreja evangélica. E quando eu aprofundo o tema com ela, ela vai me dizer que nesta igreja evangélica ela tinha um discipulador, que um dia chegou embaixo do prédio onde ela mora, ligou para ela e falou assim: irmã, faça a lista de compras aí do que você está precisando, que eu estou indo ao mercado comprar o que você precisa. Ela disse: eu não estou precisando. Ele disse: então, mande a lista, porque eu sei que você está precisando. Ela disse: não estou precisando. Aí ele disse assim: então o Espírito Santo mentiu, porque foi ele que me mandou aqui. Ela começa a chorar e começa a escrever açúcar, arroz, e faz a lista do que ela não tinha na despensa. Era um discipulador embaixo, no prédio onde ela morava, ligando para fazer uma compra para a necessidade do seu discipulando. Membro de uma outra denominação. Se os evangélicos, de forma geral, precisam aprender sobre a lei de Deus conosco, eu acho que nós, guardadores da lei de Deus, temos que aprender muito com os evangélicos de como se pratica isso. Porque, irmã,
É inconcebível que um irmão da igreja durma ao relento, na porta da igreja. Não dá. É assim como o pastor Ideraldo pregou aqui outro dia. É impossível que alguém suma da igreja e a gente nem note a ausência dessa pessoa. Não dá para continuar assim. Por isso o pastor disse, amor e poder, poder e amor. Senão, tudo isso é um todo recortado do nada ao mesmo tempo, né? A senhora vai me dizer que a senhora se converteu tem 6 meses, mas a senhora é adventista há 53 anos. Mas por isso, pastor, eu casei com meu vizinho, e o meu vizinho não era adventista. Eu nem estava em casa, ele foi na minha casa, pediu para minha mãe para começar a me namorar, minha mãe aceitou. Quando eu cheguei do trabalho, minha mãe disse, o Ednilton veio te pedir namoro, e eu aceitei que tu namore com ele, então vocês estão namorando. E aí comecei a namorar meu vizinho, nisso a minha mãe, meu pai faleceu, minha mãe se afastou da igreja, não conseguiu permanecer na igreja, ficou acho que uns 2, 3 meses, se afastou, né? Não conseguiu permanecer, e aí eu comecei a namorar meu vizinho, noivei, casei com meu vizinho e saí da igreja. Mas esse sair da igreja, levei comigo todos os ensinamentos, e todas as noites orávamos juntos, aí casamos grávidos, né? Nasceu a nossa filha, ensinamos ela no caminho, meu esposo, um homem maravilhoso, uma pessoa já separada do Senhor, e foi indo, até que hoje, em nome de Jesus, ele é um líder da igreja, ele trabalha para o Senhor, ele serve a Cristo, mas isso foi uma caminhada bem longa, né? Um dia na igreja, peguei um estudo bíblico, levei para casa, que vieram 2 pastores na nossa casa, porque aí eu criei as nossas filhas nas escolas adventistas, vieram 2 pastores na nossa casa, meu esposo fugia, trabalhava assim 24 horas para não receber os pastores. E um dia eu fui para a nossa igreja, aqui próximo da minha casa, peguei um estudo bíblico e trouxe para casa. Eu disse, bom, ele vai chegar à noite, ele vai vir para a cama e eu vou começar a estudar a Bíblia com ele, e assim foi. Começamos a estudar a Bíblia, ele se decidiu, se batizou, eu me rebatizei com ele, fomos trabalhar 40 madrugadas, 40 dias, 40 noites fazendo um evangelismo, né? E foi muito bom, né? Porque o meu esposo ali realmente se decidiu que ele queria ser um missionário. Então, a família da senhora, com o tempo, se torna toda adventista do 7º dia, como é hoje, né? Como é Sim, hoje. sim. Mas a senhora vai me relatar que a senhora passa por um processo de instabilidade no matrimônio. Sim. Né? O matrimônio começa a ficar complicado, difícil, e por conta da igreja, né? Porque a senhora, muito acelerada na igreja, trabalhando em tudo que é liderança na mão e arrastando o seu marido junto com isso, e a coisa começou a ficar difícil, e vocês passaram por uma turbulência no matrimônio que fizeram até terapia para superar isso. Fala um pouquinho, por que a senhora desgastou o relacionamento, mesmo sendo na igreja? Pastor, me envolvi muito, muito na igreja, porque eu amo essa igreja. O fato de eu ter nascido na igreja e todos esses anos estar, né, me envolvendo em todos os sentidos na igreja, eu me tornei líder da igreja. Então, o que aconteceu? Meu esposo, quando se batizou, nós já saímos para trabalhar na mesma semana que ele se batizou. E de lá para cá, eu não parei mais de me envolver na igreja, em tudo que era departamento, em todas as capacitações, lá estava com ele, arrastava ele ia, muitas vezes ele não queria, mas fazia para me agradar, porque sabe do meu amor pela igreja, liderando 2 grupos, né? Só que dentro desses grupos a gente começou a ter muitas dificuldades, nós ficamos sem pastor, teve uma época que nós estávamos sem pastor, cuidando da liderança da igreja, e chegou um tempo que esse fato de estar muito envolvida na igreja começou a desgastar o nosso relacionamento, e nós muitas vezes saímos para dar estudos bíblicos brigados nós 2. E A senhora considera, lá na frente a gente vai entender isso, eu vou deixar esse link linkado aqui para a gente chegar lá embaixo. A senhora
considera que parte desse desgaste era pela maneira como a senhora agia no processo? Que a senhora disse que era Sim, muito dura, né? Chegava a maltratar a sua família por causa da fé. A senhora diz assim sim, para mim, pastor, me tornei vegetariana. Só que, irmãos, no dia que ela se tornou vegetariana, ela tirou carne de toda a família dela. Todo sim. mundo se tornou vegetariano de um momento para o outro, porque ela decidiu. Foi assim Verdade, mesmo. verdade, E eu verdade. imagino que a senhora fazia isso com as outras coisas, né, irmã Esther? Sim, sim. Infelizmente, pastor, eu fazia isso. Se eu entendia que era certo aquilo ali, eu arrastava todo mundo comigo, né? E assim, automaticamente, eu estava arrastando a igreja também. Entendi que aquilo era certo e lá vou eu e vamos junto, porque esse é o caminho. Só que o Espírito Santo, ele conhece o interior de cada um de nós. Só que eu não conhecia o Espírito Santo. Então, nas minhas orações, eu sempre pedi o Espírito Santo, mas eu não o conhecia. Então, Jesus Cristo, vendo o meu desespero de sair, pregar o Evangelho e não entender de que realmente eu estava fazendo o que era certo, eu chegava em casa e aqui em casa era uma outra Esther. Não era aquela Esther da igreja abraçando todo mundo, beijando, porque isso eu faço, pastor. Eu amo abraçar e beijar. O dia que eu lhe encontrar na rua, eu lhe abraço, eu lhe beijo, senhoras, todo mundo. Porque é isso que está no meu coração. Mas aqui dentro da minha casa, eu já tratava a minha família de forma um pouco mais rude, né? Sempre com aquela liderança. A liderança me acompanhando o tempo todo. Até que a gente começou a se desentender, a gente saía para dar estudo bíblico muitas vezes brigado. Até que um dia eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu preciso tomar uma decisão e essa decisão vai ser entregar os carros. Só que isso só foi possível, pastor, porque eu entendi nesta sala que eu estava sendo muito igrejeira. E foi aí que o Espírito Santo me mostrou que eu precisava sair da igreja porque eu estava maltratando a minha família, as minhas filhas. Agora eu tenho uma neta porque eu vivia dentro da igreja. Pastor, eu não faltava um culto. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Nenhum problema, irmãozinho, que você chegue no culto, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Nenhum problema que você não falte um culto da igreja. O ideal é este. O problema é quando essas coisas valem mais que as pessoas. E que você Sim, passa a ser para as pessoas, no tipo de cristianismo que a irmã Esther praticava, e a gente conversou sobre isso, é um tipo de cristianismo sem vida, vazio, fundamentado em atividades, em coisas. E aí você quer arrastar as pessoas para o seu nível e você passa a ser a régua das pessoas. Se elas não fazem o que você entende ser correto, aquelas pessoas estão equivocadas e você tem que arrastá-las de alguma maneira, não dando sequer opção para essa pessoa amadurecer ou entender uma proposta. Era assim que a irmã fazia. era isso aí mesmo. E não é porque a irmã era má, não, viu? Não é porque ela não era cristã, não é porque tinha maldade no coração, né? Porque faltava compreensão de algumas peças importantes no quebra-cabeça do cristianismo da irmã Esther. E é assim Sim. mesmo que funciona. Antes da senhora ir para essa parte que muda, a senhora fez todo, ganhou alma para Jesus, cuidou de grupo, arrastava todo mundo, mas a senhora não acreditava no espírito de profecia. Não acreditava, pastor, porque eu olhava para aquelas pessoas que há muitos anos são adventistas, falavam assim lá de vez em quando na irmã Ellen White, e eu olhava para a vida delas e elas não viviam aquilo ali. Então, se elas não viviam, por que que eu ia me importar em ler os livros da irmã Ellen White se para elas não fazia diferença? Eu não acreditava. Então, esse estudo aqui, pastor, eu sei de cor. E dentro desse estudo, tem um estudo aqui que fala sobre o espírito de profecia. Eu dava esse estudo sobre o espírito de profecia e eu não acreditava. A senhora dava o estudo sobre o espírito de profecia, porque era uma obrigação da senhora como líder, mas Sim, dentro a senhora não acreditava nisso. não acreditava, pastor.
E a ideia de crer nos profetas e prosperar nem passava pela cabeça da senhora. Não passava. Não passava porque eu já estava no automático. O que é automático? Tem que dar estudo bíblico, vamos para a rua dar estudo bíblico. Esse era o automático, né? Sair todo sábado à tarde, passar visitando várias pessoas, orando com as pessoas, cantando e dando estudo. Essa foi a minha vida. Olha, tem uns 17 anos ou mais que eu vivo assim, pastor. E você sabe, irmã Esther, que tem crescido um número de adventistas do sétimo dia que não crê no Espírito de Profecia? Ou crê no Espírito de Profecia parcialmente apenas? Parcialmente. Sim. Tem coisas que só são conselhos, a gente não precisa, né? Transigindo com a inspiração, né? Isso a gente tem visto muito. E vou dizer para você, queridos, na apostasia que está agendada aí na frente, vai acontecer uma grande apostasia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sim, está prefigurada dentro do processo escatológico da Igreja, com o derramamento da chuva serôdia, a proclamação da voz da testemunha verdadeira. Muitos hoje, que são expoentes na Igreja, inclusive, pregarão contra as verdades centrais da Igreja. Santuário, Bíblia, Espírito de Profecia, está relatado nos livros do Espírito de Profecia que vai ser assim. Sabe como é que chama isso? Sacudidura. E um dos pontos em que a verdade, este bojo de verdades doutrinárias da Igreja Adventista, um dos que vai ser fortemente atacado será a crença no próprio Espírito de Profecia, especificamente sobre Ellen White. E hoje sim, já há uma tendência de uma teologia progressista que não considera inspirados a totalidade do que Ellen White escreveu. E a senhora fazia isso assim, apenas por experiência negativa de um testemunho ou outro que a senhora não via compatibilidade com o que estava escrito, mas sim, esse tipo de negação não vai ser por isso. É por falta de acreditar de que, de fato, é inspirado. Sim. Então, um conselho para você, amigo. Faz igual a irmã Esther hoje. Sabe o que a irmã Esther fala? Falta tempo hoje para estudar a Bíblia, que ela agora estuda muito mais a Bíblia, e falta tempo para ela ler os livros do Espírito de Profecia, onde encontrou um suporte extraordinário para a compreensão dos textos sagrados. Hoje ela vive uma experiência linda, né, irmã? Com Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. E foi o próprio Senhor que me mostrou, porque, pastor, o meu desespero de crescer, avançar, né? Ter esse encontro com Cristo. Um dia eu descobri que a oferta era santíssima. Eu disse para o meu esposo, agora eu vou sair do lugar. A oferta é santíssima, eu estava ofertando errado, agora eu vou ofertar certo, vou sair do lugar. Continuava na mesma situação. Então, agora, eu abri a Bíblia em 2 Crônicas 20:20 e ali o Senhor me mostrou que eu não crescia porque eu não tinha como prosperar, porque não acreditava nos profetas. E uma profeta, que é a minha irmãzinha Ellen White, que eu amo, eu estava deixando de acreditar. Eu não tinha como avançar, não tinha como crescer, pastor. Hoje a senhora lê mais Espírito de Profecia. Mas estou aqui, eu não sei se o senhor consegue ver. Eu estou aqui com um monte de livro aqui, consegue ver? Pode mostrar para a gente. Eu leio muito aqui. Ó, então, aqui uma pilha de livros. Eu leio muito, pastor. Conseguiu ver? Vi, ouse pedir mais, inclusive, está aí. Isso, está aqui. E esse livro, Ouse Pedir Mais, um dia o senhor pregou e eu fui correndo comprar esse livro. Este livro me fez crescer muito, pastor. Me fez, assim, olha, entender muito mais o que é a oração, o que é o Espírito Santo. Pastor, me fala qualquer livro aí que está me fazendo crescer, eu saio correndo e vou comprar. Eu leio no ônibus, e aí às vezes eu estou lendo, as pessoas espicham o olho para mim, eu já puxo conversa, já dou o livro para ela, já pego o número do telefone. O último que eu estou mostrando aqui, quero que vocês leiam, é do Leroy Froom, A Vinda do Consolador. Leiam este livro. Eu quero esse livro, pastor. Já está disponível?
Ou já está disponível. A edição que eu tenho é de 99, para a senhora ter ideia. Tá. Então, Será tem que a gente edições tem na novas? nossa loja? Tem, é um livro da Casa Publicadora Brasileira. Ah, ótimo. Herói Frum é o autor, é tremendo livro, A Vinda do Consolador. Você vai ver que coisa extraordinária, como ele trata também essa questão importante sobre o Espírito Santo. A Amém. senhora passa a ler profundamente o Espírito de Profecia, mas a senhora me fala que a senhora conhecia o Espírito Santo, mas não sabia como buscá-lo. Até que a Libni, que é uma lindinha aqui da sala, apareceu. Como é que a Libni apareceu na vida da senhora? Mas, pastor, a Lívia apareceu aqui na minha vida, ela veio da Bahia parar na Lomba do Pinheiro. E a E Lomba ela do chegou Pinheiro. na da Bahia para a Lomba do Pinheiro, E a Lomba do Pinheiro é aonde, minha irmã? em Porto Alegre. Da Bahia direto para Porto Alegre. Eita, Direto para Porto Alegre. Ela passou por alguns lugares e em algum momento a gente se encontrou num sítio e eu gosto muito de fazer amizade. Eu vi aquela mulher diferente, corri lá, já falei com ela, aí já fizemos amizade, chamei ela para comer ali a nossa salada que nós tínhamos ali, né? E, pastor, ali nós fizemos uma amizade muito bonita e depois eu encontrei com ela na igreja de novo e foi assim. Aí um dia eu convidei ela para fazer visita e ela veio fazer visita, aí pousou aqui na nossa casa, ficou aqui e ela começou a falar da sala para mim e eu não tinha o celular, meu celular não tinha internet e eu ouvi os testemunhos dela, mas como é que eu vou entrar na sala? Não tem como, não tem nem celular para isso. Pegava o celular do meu esposo para entrar na sala, mas não conseguia entrar. Olha, pastor, até que o Senhor Jesus mandou uma chuva tremenda, eu peguei na rua uma chuva, e o celular pegou a chuva, não funciona mais. Aí eu fui obrigada a comprar um celular com internet. A primeira Oh, coisa que eu Deus. fiz... Senhor, derrama chuva e muito celular que ainda não Amém, entra na sala. Estraga amém, tudo para o povo comprar celular que entra na sala, irmão. Deus é amém. bom demais. Ô, Deus é Livni, bom demais. Livni, abre seu áudio aí, minha filha. Abra. A Livni está aqui. Bom dia, filhinha. Tudo bem? Amém, amém. Bom dia, pastor Wagner. Aí, você tá rindo porque eu pedi para derramar chuva, né, irmã, no celular dos outros. Amém, amada, te amo. Ô, minha amada, bom dia. Também te amo, minha irmã. Você é um Livni, presente de Deus para mim. você foi usada por Deus para a irmã Esté conhecer a sala e sofrer toda essa bênção que está acontecendo na vida dela. Obrigado pelo seu empenho, viu? Pela dedicação. Eu que agradeço, pastor. Amo você, viu, Livni? Também te amo, pastor. Preciso ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. E também a sala 57 também. Quando eu olho você aí com o lenço lindo do desbravador, eu estou entendendo lindo, né? Que nós da sala estamos dentro de toda a estrutura da igreja, né? Influenciando essas estruturas com essa mensagem poderosa do Espírito Santo. Vai lá e faz um trabalho lindo dentro desse mundo, viu, Lívia? Deus te abençoe ricamente. Eu estou aqui daqui a pouco, como eu sou capelã, né, do clube, aí eu saio daqui correndo e a mensagem de hoje também está na minha responsabilidade. Aí eu já saio daqui correndo e vou para o clube. Hoje eu quero passar em 3 clubes do meu distrito. Eu vou no primeiro, faço a capelania, vou no segundo, oro com os meninos e fecho num terceiro clube hoje de manhã, lá pelo meio-dia. E tem gente que ainda diz que a sala não é adventista, mais adventista que isso não tem jeito, não, irmãos. Ministerial pregou aqui, o Ministerial de São Paulo apresenta. A Esté, que é líder de igreja, a Libni, que é desbravadora. Eu sou. O que é mais adventista que isso? O que o povo quer mais? Eu não entendo, não. O povo é doido, o povo é doido. Obrigado, Libni, lindinho. Deus te abençoe. Amém, pastor. É lindo, né? Essa é uma família tremenda. Aí a Libni lhe apresenta a sala, a senhora entra e começa a descobrir as nuances de como buscar o Espírito, porque a senhora disse, eu conhecia, mas eu não sabia como buscar. Eu amava, mas eu não sabia como buscar. Aí a senhora aprende a buscar e começa a mudar tudo na vida da senhora. Quando a senhora fez testemunho aqui na sala, a senhora estava vivendo essa dificuldade na família,
E a senhora viu, através de um camarada chamado Geias, que a senhora estava fazendo algo parecido com ele. E que o testemunho do Geias ajudou demais a senhora a mudar seu procedimento dentro de casa, né? Foi, eu prestei atenção em tudo que ele falou. Eu digo, mas, Senhor, é isso que eu estou fazendo com a minha família. E como ele lidou com essa situação, até que ele procurou ajuda, que as minhas filhas sempre diziam para mim, mãe, vai procurar uma psicóloga, tu precisa conversar com uma psicóloga. Mas eu não aceitava, pastor, não entendia que estava errado, não aceitava. Até que esse irmão deu esse testemunho aí, eu me vi na vida desse irmão, eu saí correndo para procurar socorro. Então, a história do Geias lhe encorajou a tomar atitude na sua própria vida, né? Sim, sim. Coisas que já o meu esposo falava e as minhas filhas, e eu não conseguia entender, não aceitava. E quando esse irmão começou a falar, assim, como se caísse uma venda dos meus olhos, e eu, na mesma semana, providenciei esse socorro. O Geias é um amado, um irmão que eu tenho, ele é de Palmas, do Tocantins, e nós temos convivência muito próxima. Ele era muito duro em casa e muito amável fora de casa. É como o Libni falou, como a irmã Esther acabou de falar. Ela abraçava todo mundo fora, mas em casa era uma outra Esther. Até que nós convivemos 2 anos, foi uma parte de um processo importante. Ele entrou na sala, começou toda a mudança no coração dele, eu insistindo com ele, amigão, psicólogo. Não, psicólogo vai resolver o quê? Rapaz, vai lá. Ele foi numa psicóloga boa, menina ungida por Deus, começou a desfazer os nós. Hoje ele reconquistou a família. Amém. É um cara que está na luta, não é perfeito, mas num caminho muito diferente. Ele está assistindo a sala. Amo você, viu? Você sabe disso, que eu amo você demais. Você sofre esse impacto e você disse que maltratava muito a sua família antes da sua compreensão mais fina sobre o Espírito Santo. E hoje, como é que é a sua relação familiar? Mudou? Pastor, para a honra e glória de Deus, e a presença poderosa do Espírito Santo mudou, eu consigo ter mais amor com as minhas filhas, com a minha netinha, ela vai fazer 2 aninhos, né, que é um presente de Deus para mim, com o meu esposo, até mesmo com o meu genro, né, que eu tenho, a outra filha está namorando, eu também tinha uma certa frieza com ele, eu consigo tratar ele melhor, consigo tratar as minhas filhas melhor, dizer o tempo todo que amo a minha família. Não estou ainda como o Senhor Jesus quer, tenho certeza que vou melhorar muito mais, porque estou nessa busca do batismo diário do Espírito Santo, mas eu posso dizer, pastor, que eu estou tratando a minha família, a família que Deus me deu, muito melhor, porque eles conheceram esta mensagem através de mim. E eu sou responsável em ser a luz de Cristo aqui, não só em lendo a Bíblia ou a lição, mas viver este evangelho é uma responsabilidade que eu tenho aqui. E eu quero... E a líder vazia? Aquela líder vazia que a senhora era antes, cadê ela? Olha, para a honra e glória de Deus, essa líder vazia, ela já não existe mais, pastor, porque eu tenho me enchido do Espírito Santo. Eu tenho buscado muito o Espírito Santo para poder viver esse amor. Então, esse vazio que eu sentia de ler a Bíblia, não conseguir compreender, de fazer a escola sabatina, não conseguir ter esse crescimento, hoje eu posso dizer, em nome de Jesus, o Espírito Santo tem me dado esse conhecimento e esse crescimento espiritual que todos esses anos que eu estive dentro da igreja, pastor, eu não tive. A senhora hoje é feliz em Cristo, né, irmã? Muito feliz, pastor. Muito feliz mesmo, porque eu aprendi a amar a Deus, a Jesus Cristo, amar o Espírito Santo e amar a minha família. E demonstrar para eles que eu estou feliz porque eu estou vivendo uma nova fase. Eu voltei a estudar, que era um sonho meu sempre voltar a estudar. E eu voltei a estudar, então eu venho para casa, coloco o meu óculos na minha bolsa da escola, boto o meu uniforme, eu vou de uniforme para a escola. Boto o meu uniforme, vou feliz, a minha filha me diz, mãe, boa aula, eu saio feliz da vida aqui. Então, quando eu chego, ela diz, mãe, eu estou orgulhosa de ti, né, de tu estar estudando.
Então, eu realmente aprendi a viver uma nova vida, pastor. E eu sei que isso tudo é por conta do Espírito Santo. Não é de mim. Não é. 53 anos, amigos, de Adventismo. E agora tem experimentado uma nova vida porque é amiga do Espírito Santo. Amém. E esse amigo aí, ele tem uma grande obra, que é nos tornar mais amigos ainda de Cristo. Amém. E isso traz vida, né? Vida. A senhora hoje diz que cuida da porta da igreja, né? A senhora faz a recepção da igreja e amando os irmãos, abraçando, cuidando dos seus irmãos, né? Como um agente de alinhamento dentro da sua congregação, né, irmã? Amém. E a irmã não parou aí, não. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa linda que a irmã fez agora, recentemente. Foi ontem, né, irmã? Ontem, pastor, ontem. Esta vigília foi ontem. Foi ontem. Eu vou mostrar para vocês coisinha mais linda. Essa pessoinha aqui, que eu quero que a senhora me diga quem é, deixa eu trazer o vídeo dela aqui, que está dando testemunho, é uma senhorinha que ela falou assim, eu fiz um monte de coisas que não agrada a Deus. Ela disse, não matei, não roubei não, viu, irmão? Mas fiz um monte de coisa que desagrada a Deus, né? E ela vai dar o testemunho dela aqui, ó. Quem é essa irmãzinha? Essa irmãzinha, ela é a Lu da Restinga. Eu não conhecia ela, pastor, eu conheci ela através da irmã Eliane, da Pitinga, porque essa semana, a semana passada, eu falei da vigília e convidei várias irmãs para participar. Mas a primeira coisa que eu quis fazer foi a gente ter camiseta da sala. Então, eu chamei várias irmãs e perguntei, vocês assistem a sala? E aí, algumas disseram que sim, vão fazer camiseta, então. Então, esta irmãzinha, a morena que está ali, é a Lu. Ela era ela era ex-adventista, e a irmã Eliane, que está aqui do meu lado esquerdo, Aqui. ela começou a falar para a irmã Lu, da sala, e mandou um link para ela. E esta irmã teve um encontro com o Espírito Santo, retornou para a igreja adventista, se rebatizou e se tornou uma membro ativa aí da sala. Então, ela voltou para a igreja por influência da sala. Olha que lindo, né? Essa aqui quem é? Tem a irmã Marli, a Eliane, a Lu, eu ali, e a Cris, que está tirando a foto. Essa aqui é a Cris. Essa é a Cris, irmã da Eliane. Essa galera estava nessa vigília ontem, que foi uma vigília feita na sua igreja para apresentar a Sala 57. Isso, pastor. Então, estávamos todas ali com muita vontade de servir a Cristo, com muita vontade de mostrar o que esse movimento do Espírito Santo, esse movimento que a sala tem trazido para que mais pessoas possam ser impactadas. Nós tínhamos lá também a Ana, a doutora Luísa, tínhamos lá também a irmã Preta, a irmã Lídia, a Terezinha, a irmã Jô, a Andréia, ela assiste a sala, ela não estava conosco, mas ela assiste a sala, a irmã Filomena, a irmã Maria, a irmã Yolanda e a irmã Nair, são pessoas que eu tenho mandado link para todas elas. Eu tenho mandado link para todo mundo, pastor, porque o que eu estou vivendo, essa experiência, eu quero que todos vivam isso. Então, me falta tempo, eu quero fazer tanta coisa, me falta tempo. E uma das coisas que eu quero fazer é espalhar esse link para todo mundo. Se eu puder pegar um microfone ou um megafone, sair pela rua e assistam a sala, porque vocês vão ter mudanças na vida de vocês, porque o Espírito Santo provoca isso. Então, vão assistir essa sala, busquem o Senhor, acordem na madrugada. Essa é a minha vontade, pastor, me aposentar e sair pregando esse evangelho pelos 4 cantos. E como é que é o nome dessa senhora que se rebatizou? É Lu. Será que a Lu está aqui? Lu de Eu quê? pedi para elas entrar, a Lu e a Eliane. É Lúcia, Luciana. Eu só conheço como Lu, mas a Eliane está aí. Eu creio que ela vai chamar a Lu. Eu pedi para as duas entrarem. Eliane Lopes Pitinga? Isso, essa mocinha aí. Vamos conhecê-la? Vou trazê-la aqui. Vamos. Olha que legal, né?
Oi, Lu, tudo bem? Não, essa é a Eliane. Oi, Eliane, tudo bem? Abre o seu áudio, por favor, Oi, filho. pastor. Bom dia. Bom dia. Que bonito movimento que vocês fizeram aí juntos, hein? Uma bênção, pastor. Obrigado pelo apoio. A Sala 57 precisa ser conhecida assim mesmo, sabe? Através da divulgação de vocês, né? Da vida de vocês, do testemunho de vocês. Obrigado, viu, pelo apoio. Isso Eu é amo muito... o senhor, pastor. Você me ama? Eita, eu também amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus do que você existe, viu? Que legal. Eu também, amém. O nome da irmã é Luísa, da Lu? Não, é Marilu, mas ela não tem como entrar pelo Zoom. Okay, Ela está em casa, ela não tem como entrar pelo Zoom. Ela assiste todo dia pelo YouTube. Então, um grande abraço para a irmã Lu. E nós vamos ter que dar um jeito, Esther e Eliane, dela entrar pelo Zoom para contar como é que foi essa conversão dela e a gente ouvir o testemunho. Isso, né? isso. A gente tem que contar esse testemunho. Eliane, continue firme aí na sala. Havendo necessidade e vontade do seu testemunho, conta para a gente que eu quero contar a história de vocês aqui, tá bom? Obrigada, pastor. Grande abraço e tenha um excelente dia na presença de Deus. Amém. Obrigada. Até mais. Família da madrugada. Os aventureiros e desbravadores são a família de Lenço. Rogério, irmão Leôncio, nós somos a família da madrugada, irmão. Amém. E que esse seja um hábito de tantos outros influenciados por nós aqui. Né, irmã? Amém. Ei, dona Esther, parabéns pelo seu testemunho, viu? Amém, pastor, amém. A senhora é um grande exemplo para a gente. Amém. E eu disse para a senhora que, estudando Jesus Cristo e a mulher do poço em Samaria, quando ela vai e os discípulos chegam, eles perguntam, mestre, o senhor quer comer? Ele diz, não, minha comida é outra. Ele diz, mas o senhor já comeu? Eu disse, não, minha comida é outra. Minha comida é fazer a vontade do Pai. Amém. Ele havia acabado de socorrer uma alma aflita, precisando de respostas. Ele salvou a vida daquela mulher. Então, o alimento de Cristo é salvar pessoas. É também nosso, da Sala 57, o nosso alimento. Quando eu vejo a irmã Esther, 53 anos de adventismo, há 6 meses, vivendo uma nova vida em Cristo, absolutamente diferente, não completada ainda, só vai completar na glorificação, mas vivendo uma experiência em que ela está feliz e que ela tem provocado felicidade no coração de outros, isto nos alimenta. Isso deve alimentar você, Rogério. Deve alimentar você, moderadora Deusiane, Gabriel, Gedinei, Clay, Janete, Leila, Miriam, Rogério, Uda, Aguinaldo, Carlos Buque, Ana Catarina, Djanira, Esther Leite, Fernando Gonçalves, Liliane, moderadora Selma, Maruza, Valéria Galvão, Vânia Moreira, Verônica Lima, Joana, Luciane, Soraya. Deve alimentar você e entender que, apesar das dificuldades da Sala 57, nós sabemos os bastidores, a vida da irmã Esther deve alimentar você. Amém. As transformações na vida desta menina têm tudo a ver com o trabalho de vocês. Tudo a ver. Verdade. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém, glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Eu tenho 4 coisas para dizer para a senhora. Eu amo a senhora e eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é parte visível de Deus e eu creio mais em Deus, irmã Esther, porque a senhora existe. Amém. Pastor, eu sempre disse para os meus irmãos que eu amo eles. Então, ouvir essas 4 frases de vocês, de ti, pastor, ela só completou tudo que eu precisava viver e que eu não sabia. Eu também te amo, pastor. Eu preciso de ti para ser feliz. Você é a parte visível de Deus para mim e eu creio mais em Deus, porque o Senhor Jesus levantou este movimento da busca do poder do Espírito Santo. E eu creio muito mais em Deus
porque agora eu tenho certeza dessa chuva ser outra que vai ser derramada em todos nós. E eu amo muito vocês, a Miriam, que é a minha moderadora, a irmã Camila, que me mandava link também. Depois eu pedi o número de uma moderadora, ela me mandou. E eu amo todos vocês, meus irmãos. E eu digo para os meus irmãos, eu quero morar no mesmo condomínio com vocês. Esse é o meu desejo. E a senhora nunca mais vai dormir embaixo de uma laje da igreja. Nunca mais. Não. Né? Não. Louvado seja a Deus pela sua vida, viu, amado? Vamos orar? Sim, glória a Deus, vamos. Santo Deus e Pai, muito obrigado pela vida e testemunho da irmã Esther. Como é bom, Amém. como é bom ver que a irmã Esther não está completa, não é perfeita, mas encontrou o caminho. Amém. Ela encontrou o caminho, Senhor. Agora só vai se perder se ela quiser, porque ela encontrou o caminho. Amém, Senhor. O caminho é Cristo, continua sendo do Cristo e sempre vai ser a Cristo. Ele diz em Lucas 19:10, eu sou a porta, eu sou o caminho, ele diz. Amém. Agora ela aprendeu que esse caminho é indicado pelo Espírito Santo. Amém. Que ela precisa do mesmo Espírito para permanecer em Cristo. E que o Amém, Espírito Jesus. Santo foi uma dádiva dado pelo Pai ao próprio Jesus. Amém. E por Jesus oferecido a cada um de nós. Amém. Ela entendeu o caminho. Amém. Agora, continua frutificando na vida da irmã Esther. E que ela continue falando de Cristo, de Cristo, de Cristo o tempo inteiro. Amém. E à medida que outras pessoas aceitam o Evangelho por meio dela, a fé da irmã Esther seja renovada e fortalecida, Amém, Jesus. com raízes bem profundas. Amém. Dá-nos um domingo muito produtivo. Abençoa todos os clubes de desbravadores que estão reunidos agora. Amém. Os de aventureiros que se reuniram ontem, que se reúnem hoje também. Todas as sociedades jovens do Brasil e do mundo. Todo o nosso grupo de líderes, começando pelos anciãos, pelos líderes de departamento, Senhor, que são homens e mulheres que se dedicam. Ontem, conversando com o Pedro e com a esposa da minha igreja, como eles são dedicados ao clube de aventureiros. Hoje estão saindo com o ônibus, com o clube desbravador, para ir no zoológico aqui. É lindo demais vê-los trabalhar. Assim como o Samuel, que levei em casa ontem com a sua esposa Yasmin, 3 filhos, e trabalham arduamente pela igreja. Ver os olhos do irmão Antônio vibrando e brilhando pelo conhecimento do Espírito Santo na vida dele, é uma bênção viver isso, uma bênção. E louvado seja o teu nome por isso. Amém, O Espírito Santo nos guia nesse dia, de maneira que o nosso planejamento aqui feito seja quebrado, adicionado, mudado como o Senhor desejar. A gente quer ir a alguns lugares hoje, mas se não for, sopra sobre nós e leva-nos para onde deveríamos ir. Amém. Nos entregamos ao teu controle no nome precioso, poderoso e único de Jesus Cristo, sobre as mãos de Deus eterno estendidas sobre nós. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. A Sala vai dizer o quanto ama a senhora, tá bom? E logo Amém. Obrigada, já vai para o Bom Dia com Alegria. Vou colocar a senhora na tela. Eles vão dizer o quanto amam a senhora e a gente já vai para o nosso Bom Dia com Alegria. Quer ver como é que eles são top? Amém. Amém. Curte só. Te amamos, Esther. Nós te amamos, Coração. minha mãe. Amo, Esther. Porque você existe. Bom dia, Esther. Preciso de você para Bom dia com alegria, meu povo! Vambora! Bom dia com alegria. Vambora, que o céu tá bem raiado. Bom dia, Leila. Bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Amamos. Bom dia. Bom dia, Leila. Bom dia, obrigada. Bom dia. Um abraço. Alegria. Ei, gatinha.
Boa e abençoada semana. Fazer um pedido de oração para vocês. Eu ontem cheguei bem tarde em casa, por volta de quase meia-noite e pouquinho. Minha sogra está na UTI de uma UPA, que é uma unidade de saúde do bairro, tem um lugar chamado Sala Vermelha. E a Sala Vermelha é um lugar de pessoas que entram com uma vida bem delicada, né? Ela está com alguns problemas já, bem idosa, e hoje nós vamos passar um dia aí preocupado, dando assistência para a família. Então, orem pela dona Francisca, tá? É a minha sogra, para que a gente consiga tirá-la de lá e voltar para casa com a saúde que ela precisa. Beleza? Orem por isso. Beleza. No mais, contando 1, 2... Vamos em oração, pastor! Bom dia, pastor! Que Deus abençoe. Beijo no coração de vocês. Atenda aquele pedido que eu te fiz, pastor, daquele material do santuário, tá? Manda de novo. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, meus amores. Deus abençoe.